Bom, nós falávamos sobre a questão, né, do fracasso do médium, né, e a importância de nós considerarmos, né, que quando a gente sobrepõe os desejos pessoais acima do compromisso, né, e por incrível que pareça, isso aqui é uma coisa muito natural, né? Às vezes nós temos, por exemplo, pessoas, né, que perderam um familiar, né? Querem estar numa reunião mediúnica por quê, gente? Porque ouviram dizer que naquela reunião mediúnica os nossos familiares se manifestam, né? Mas ele não tem identidade com aquele trabalho, né? É apenas um desejo. Se ele não tem identidade com aquele trabalho, invariavelmente, né, ele não vai ter a mesma atenção, né, que deveria ter, ou que deve ter, todo aquele que está dentro de um trabalho mediúnico. Tá? Mas, é apenas isso? Não, gente. Que desejos nós poderíamos falar? Né? Vamos pensar então em termos de certos desvios de comportamentos. Tá? Diz lá, ó, dos desejos que afastam os médiuns do seu trabalho, um dos mais graves é a transformação da mediunidade em foco de orientações fúteis. Se por um lado nós vamos encontrar aquelas pessoas que por vezes querem estar numa reunião mediúnica, né, porque querem ter o contato com seus familiares desencarnados, tá? Não é de surpreender que muitas das vezes você encontre alguns, né, que querem estar na reunião mediúnica na vã pretensão de saber qual vai ser os números da loto. Tá? A gente ri, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente se surpreende às vezes com algumas pessoas que a gente recebe num atendimento fraterno, né? E uma das vezes, uma pessoa que eu recebi, ela queria saber onde estava um tesouro. Creiam. Um tesouro de família, cujo parente desencarnou, não contou nada para ninguém onde estava. E ela achava, porque disseram para ela que nos centros espíritas você conversa com os espíritos, então ela queria que nós evocássemos o parente, o tal parente desencarnado, para que ele contasse onde foi parar o tesouro, entendeu? Que ele não contou para ninguém. Então a gente fala assim, ah, mas essa pessoa não é espírita. Mas existem outras orientações, por vezes fúteis, que são praticadas por nós, que somos espíritas e trabalhadores de reuniões mediúnicas. Né? Às vezes eu não quero saber, né, qual é o número da Mega Sena, tá? Mas às vezes a gente recorre aos trabalhos mediúnicos para perguntas que não cabem aos espíritos responderem. Perguntas que não cabem aos espíritos superiores responderem, mas que os inferiores se comprazem em muito com elas, porque se divertem com a nossa vã credulidade. Então são pessoas que por vezes estão presentes às vezes na reunião mediúnica, mas mais interessadas no que o marido está fazendo, no que a mulher está fazendo, coisas que navegam por esse caminho da futilidade. Coisas que navegam pelo caminho, se o chefe gosta dele ou se não gosta dele, se deve comprar um terreno ou se não deve comprar um terreno, se deve vender a casa ou se não deve vender a casa. São coisas que a gente fala assim, nossa, mas são coisas tão normais e naturais, mas que não devem estar presentes dentro da seriedade que é um trabalho. Perguntas até mesmo se eu devo fazer uma operação ou se eu não devo fazer uma operação. Ah, mas o Espírito não pode ajudar nesse sentido? Pode. Mas a palavra final é deles? Não. É aí que está o grande problema. É nós compreendermos, né, que se nós estamos na Terra, num corpo de carne, e Deus edificou o Instituto da Medicina como um sacerdócio de auxílio para a humanidade, nós temos que compreender até onde vai o limite daquilo que compete aos espíritos responderem e aquilo que compete aos encarnados buscarem. Ah, mas eu já fui em 2 médicos, 3 médicos e não estou satisfeito. Vá no 4º, vá no 5º, vá no 6º.
depure, porque essa responsabilidade não é dos espíritos. E não é dos espíritos, porque quando nós desencarnarmos, e todos nós vamos, não vai adiantar chegar do lado de lá e falar o seguinte: olha, eu só fiz aquilo porque eu fui lá no centro espírita e o espírito falou que era para eu fazer. Gente, essa responsabilidade nenhum de nós tirará de si a partir dessa justificativa. Vejam que Kardec é um referencial até nisto. E ele edifica uma metodologia de análise das comunicações espíritas. Como, gente? Ele pegava médiuns de lugares diferentes, que não se conheciam, que não havia contato entre eles, para verificar se a resposta era a mesma. E ele nunca se submeteu a uma resposta dos espíritos, por mais que fossem dos espíritos, apenas e tão somente porque eles disseram. Ele dizia que a resposta dos espíritos precisam ser chanceladas na Terra pela lógica, coerência e bom senso. E vai tão mais longe que ele diz o seguinte, que nessas questões do espírito, não basta o nome que subscreva uma mensagem. Mas nós que somos operadores da mediunidade na Terra, que somos quem mais lida com essa questão no mundo, ao longo do tempo fomos nos transformando nos mais crédulos também. Porque a gente chega na casa espírita, se o espírito falou para fazer, eu faço. E se ele não falou para fazer, não tem quem me faça fazer. Mas por que não? Porque o espírito não falou. O que é isso, gente? É um exagero da credulidade espírita. E que confronta com a metodologia de Allan Kardec. Então, quando a gente fala em termos, né, das orientações que nós recebemos, nós temos que ter sempre em mente que os espíritos superiores não se submetem às nossas pretensões. Eles aguardam o que, gente? O nosso merecimento. E aí é que está a distância, né, que há entre a minha pretensão e o meu merecimento. Tá? Outra coisa que também tem muito a ver com isso é a questão do personalismo, né? A gente não percebe, gente. Mas muitas das vezes, enquanto trabalhadores da mediunidade, a gente acaba o quê? Se lisonjeando com os afagos ao nosso doce e acalentador ego. E é uma coisa tão sutil, gente, que quando você vê, você termina a sua participação e você não espera o aplauso da plateia, mas você espera o toquinho no ombro. Vai dizer, olha, legal, ótimo, maravilhoso. Só que muitas das vezes ele não sabe que aquilo é apenas um protocolo social. Quando essa mesma pessoa chega em casa, muitas vezes ela fala assim, hoje foi mais ou menos. Então a gente às vezes se perde por causa desta questão aqui, ó, do personalismo. A gente começa a acreditar que se eu não estiver na casa, não tem palestra, porque eu sou o melhor palestrante. A gente começa a acreditar que se eu não estiver na reunião mediúnica, os mentores não falam, porque eu sou o médium titular do trabalho. Gente, que nome eu vou dar para isso? Personalista. Mas a doutrina espírita é personalista? Não. Veja que o espírito mais iluminado que passou por essa terra, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, gente? Antes de iniciar o seu messianato. Ele escolheu os apóstolos, gente. E pergunto, ele escolheu esses apóstolos junto aos doutores? Aos sábios? É só pegar a história dos apóstolos e vai ver quem eram. Hoje são santos da terra. Mas não eram santos na época do Cristo. Tinham os seus grandes problemas entre si. Tão grandes que quando Jesus parte,
É como se uma implosão tivesse acontecido naquele colégio apostolar. Há um texto psicografado pelo espírito Humberto de Campos, chamado A Campanha da Paz, psicografado por Chico Xavier, que retrata exatamente as grandes dificuldades que aconteceram naquele colégio apostolar logo após Jesus partir. E chegou a um ponto de tal ordem que estavam eles reunidos lá na casa do caminho, lá na casa de Pedro, quando em dado momento o que acontece? Pedro estava simplesmente... Sabe aquela história que você não sabe para onde que você corre? Em que estavam todos ali reunidos e uma grande Babilônia estabelecida. E aí Pedro começa a chorar em lágrimas, um choro copioso. E ele resolve ajoelhar-se para rogar, implorar que Jesus os auxiliasse naquele momento. E Jesus atende ao pedido de Pedro. Abre-se a porta, era o mestre que se apresentava, materializado. E Pedro, quando vê, não sabe se chora de alegria ou se chora de desespero. Mas ele fala: mestre, olha como estamos. E aí Jesus responde: foi por isso que eu vos avisei, que bastaria que vos amassem uns aos outros. Bastaria que vos amasse uns aos outros. Gente, é o que basta. E aí Pedro fala: e agora, mestre? Tá bom, basta amar, mas e agora? Aí Jesus fala: a harmonia, que era um problema de harmonia entre eles, não surge onde falte o respeito de um para com o outro. O que fazer? Diz Jesus. Seria bom que começasseis fazendo a caridade da língua. Gente, o que é a caridade da língua, gente? Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma única boca, para ouvirmos mais e sermos muito sábios naquilo que nós falamos. Então, quando a gente começa a pensar nessa questão do personalismo, a gente começa a ser facilmente envolvido pelo sentimento da massa. E a gente começa a acreditar que aquilo é nosso. E não é nosso. Porque se eu estou na condição de médium, aquilo pertence a quem, gente? Ao espírito, não é meu. Mas um velho amigo dizia o seguinte: as pessoas entram nas casas espíritas em busca de Jesus, mas não se enganem, quem ela encontra lá é você. Ou seja, ela encontra a nós. É a nós que ela vê. O problema é quando o nosso testemunho não se compatibiliza com o exemplo de Jesus. Mas vejamos também, dentro desse capítulo, o que nós falaríamos? O que é um grupo sério? Esse é o nosso objetivo, termos grupos sérios. Nós diríamos o quê? Que é aquele que sistematicamente estuda. Joia? É isso mesmo? É. O problema é, nós temos o estudo sistematicamente instalado nas nossas práticas? Não sei, Às vezes, eu leio muito, mas estudo pouco. E também é outra diferença entre o que eu leio e o que eu estudo. Naquela pesquisa que eu citei há pouco, de Ivan Frazolin, olha que interessante, Uma das perguntas que ele fez era em relação à quantidade de livros que o espírita lê. Então ele colocou lá, 1 mês, 2 meses, chegou até 6 meses. Então estava lá, no período de 6 meses, tinha um número muito significativo de pessoas
que diziam que liam até 10 livros espíritas. O problema é, né? Gente, a leitura do livro espírita não é como a leitura de um outro livro qualquer. Ler um livro espírita em 6 meses talvez não seja tão fácil. Ou melhor, não seja tão difícil. Agora, estudá-lo é outra história. E a gente vê o resultado disso quando esse mesmo pesquisador, ele vai indagar para as pessoas, né, sobre a questão, eu sempre cito esse exemplo, né? Quantos acreditavam que iam desencarnar e ia encontrar o seu animalzinho de estimação do lado de lá? E aí, aquelas mesmas pessoas que são frequentadores habituais da casa espírita, fazem cursos na casa espírita e leem até 10 livros espíritas da casa espírita, ou seja, na sua vida, entendeu? Quando respondem o quê? Que acreditam. Mais de 85% acredita que vai chegar do lado de lá e vai encontrar o seu animalzinho de estimação. Isso não é interpretativo. Se nós formos procurar nas obras básicas, está lá textualmente o que a gente vai encontrar e o que a gente não vai encontrar. Quando ele pergunta, né, se considera que a doutrina espírita já falou tudo o que tinha que falar sobre reencarnação, sobre comunicação, mais de 70% acredita que o espiritismo já falou tudo o que tinha que falar. Ora, se a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, ela já falou tudo o que tinha que falar, gente? Não. Não falou. Aliás, em matéria de mediunidade, nós poderíamos até dizer o seguinte: imagine um oceano na sua superfície, imagine o ponto mais profundo que você possa imaginar desse oceano, aquelas zonas chamadas zonas abissais, né? Que são quilômetros e quilômetros para baixo da superfície. Sabe aonde que nós estamos? Nós estamos brincando de boiar na superfície. É o conhecimento que nós temos de mediunidade. Tá? Então é muito importante nós compreendermos isso, porque o estudo sério já foi definido por Allan Kardec. É aquele estudo feito de forma regular, metódica e com profundidade. Isso é o que Kardec chama de estudo sério. Regular, metódico e com profundidade. Não adianta eu, casa espírita, né, ter cursos regulares, né, mas que não tenham essa característica de quê? Não adianta simplesmente eu reunir as pessoas para ficar lendo. Nós temos que trabalhar a profundidade daquele conhecimento. Fazer com que aquele conhecimento, ele seja, nós possamos enxergá-lo naquilo que a gente vive. Mas diz mais, vamos pensar aqui, ó, é um curso que é perseverante. Não é um curso que começa hoje, o ano que vem não tem ninguém e eu fecho as portas. Vamos esperar aparecer alguém. Não, gente, a gente tem que ter perseverança nisso. E temos que ter perseverança nós mesmos. Porque talvez um dos grandes problemas que a gente tenha no movimento espírita foi o apostilamento dos cursos. Por quê, gente? Porque eu considero que eu fiz o curso mediúnico a partir daquela apostila, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar. E quantos não são os espíritas que nunca leram o livro dos médiuns, nunca leram o livro dos espíritos, nunca leram a Gênese, mas tem o certificado que fez o curso básico e tem o certificado que fez o curso mediúnico. Por quê? Porque fez. Mas, gente, o que é a apostila? É a interpretação de um conteúdo. Daquilo que aquele autor da apostila acha que é importante. E vocês sabem onde que estão os grandes problemas da interpretação espírita? Está naquela palavrinha, na vírgula, que não estava na apostila, mas que estava na obra básica que eu não li. Então, a perseverança vai disso. De eu saber que se eu já li o livro dos médiuns uma vez, não se enganem, eu vou ter que ler 2. Não, mas eu já li 2 vezes o livro dos médiuns. Então leia 3. O Espírito Viana de Carvalho, né, o Divaldo traz esse depoimento de quando ele começou na doutrina. Né, ele leu a primeira vez a obra, Livro dos Espíritos. Devorou. Aí o Espírito Viana de Carvalho se materializa para ele, se apresenta para ele e ele fala: já li o livro. Aí ele pergunta para o Espírito:
O que eu vou ler agora? Ele fala, agora você leia de novo. Ele falou, mas de novo? Leia de novo. Leu de novo. Quando ele terminou, ele ficou esperando o Viana de Carvalho vir, e ele perguntou de novo, bom, agora eu já li 2 vezes. Ele falou assim, bom, agora você vai fazer o quê? Vai estudar, porque você não estudou direito. Aí ele falou assim, não, mas esse livro aqui é cheio de palavras difíceis, não dá para prestar atenção em tudo. Vejam como é. O Espírito sabia muito bem que ele... Aí o que o Espírito falou para ele assim, não tem problema. Já temos solução para esse problema das palavras difíceis. Compre um bom dicionário. Gente, essa metodologia se aplica para nós hoje. A quantidade de pessoas que falam que nunca leram o livro dos Espíritos ou nunca leram o livro dos Médiuns porque o livro é difícil, porque tem palavras difíceis, gente, eu acho que é subestimar a nossa condição. Porque na entrevista lá, na pesquisa que o Ivan Frosolin fez, mais de 70% dos espíritas tem curso superior ou pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado. 70%. Gente, como que alguém que tem pós-graduação, tem curso superior, frequenta a casa espírita no mínimo uma vez por semana, faz curso regular na casa espírita, não consegue entender o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns? Ah, Edson, mas é uma outra temática. Não, é boa vontade. Se a gente tiver boa vontade, tiver um dicionarinho do lado, ah, Edson, eu não sei o que é essa palavrinha. Vai no dicionário, lá tem. Ah, eu preciso ler o livro dos Médiuns em 1 ano? Não. Se não consegue ler em 1 ano, leia em 2, mas leia. Porque às vezes falta isso. Então, quando a gente fala estudo perseverante, é isso, é a gente perseverar. É a gente não desanimar diante dos primeiros obstáculos, das primeiras dificuldades. Quantas pessoas que às vezes falam assim, nossa Edson, eu não tenho tempo para estudar. Realmente, eu não tenho tempo, né? Mas o que as estatísticas mostram do tempo que a gente passa nesse cidadãozinho aqui, ó? Nas redes sociais, né? Todas as estatísticas mostram o quê? Que a gente não passa alguns minutos por dia. Então significa o quê? Eu tenho 10 minutos por dia para estudar a doutrina espírita. Então use os 10 minutos por dia. Mas use bem. É melhor do que você não usar nada. O que mais que a gente tem? Tem a experimentação como consolidação do ensino dos Espíritos. Ou seja, não é o inverso. Eu não vou aprender a partir do que eu vejo. Ao contrário, eu vou entender a partir do que eu estudei. Por isso que eu não devo pegar uma pessoa, pelo fato dela ter uma ostensividade mediúnica, e colocá-la num trabalho só porque ela é médium. Mas ela é médium, mas não está capacitada, não deve ir para o trabalho mediúnico. Kardec vai dizer o quê? Ele vai dizer que de 10 pessoas não capacitadas que sejam inseridas numa reunião mediúnica, 9 sairão mais descrentes do que quando entraram. Por quê? Porque não está entendendo nada. Então o risco dela não acreditar em nada daquilo é maior, gente, do que ela compreender. Então quando ele fala sobre essa questão, né, da consolidação dos ensinos, é uma valiosa oportunidade para eles, mas principalmente uma valiosa oportunidade para nós. Por isso a gente estranha quando a gente ouve falar de casas espíritas que não tem mais reuniões mediúnicas, que fazem uma ótima assistência social, que fazem um ótimo trabalho de evangelização, fazem um ótimo trabalho, né, de divulgação através das palestras, mas reunião mediúnica, peraí gente, então talvez eu esteja me divorciando do que é o Espiritismo, porque não existe Espiritismo sem a parte mediúnica. É a razão dele ter nascido. Então a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente começa a buscar justificativas para fechar os nossos trabalhos mediúnicos. Não, é porque não temos médiuns. Não, peraí gente, Kardec já falou desde lá de 1800 e bolinha que todos somos médiuns. Não, mas nessa casa não tem. Não tem.
Certamente tem. Então a gente tem que pensar nisso. Não dá pra gente falar em espiritismo sem reunião mediúnica, gente. Da mesma forma que não dá para falar em espiritismo sem Jesus. Tá? Outra coisa importante, né? É nós considerarmos, né, que consciência do trabalho em equipe. Reunião mediúnica é um trabalho de equipe. Médium algum trabalha sozinho. Ele pode ser o melhor médium do mundo. Ele não trabalha sozinho. E que é a prova disso? Ele pode ser o melhor médium do mundo, mas se os espíritos não quiserem se manifestar, não tem mediunidade por ele. Então, a gente tem que entender que nós temos que trabalhar a coletividade. Não basta encher a cabeça de instrução. Tem que trabalhar o afeto, a relação de afeto entre as pessoas. Porque não adianta, gente. A gente está ali na mesa mediúnica, um sentado talvez de frente para o outro, né? Ali naquele momento todo mundo com cara de santo. Mas nos bastidores eu peço para o dirigente se ele pode me colocar do outro lado, da outra ponta da mesa. Por quê, gente? Eu estou ali meio, né? Uma rusgazinha com fulano, né? Se eu ficar na outra ponta da mesa vai ser melhor. Gente, vai fazer alguma diferença? Eu estar na frente dele, eu estar na outra ponta da mesa? Se para a reunião mediúnica, a questão do pensamento é tudo. Eu não estou só olhando para ele, mas o que eu estou pensando e sentindo está ali. Então, isso é trabalho de consciência. E ter consciência não basta que uma pessoa tenha consciência. Todos têm que ter essa consciência. Mais ainda, né? Qual é a estratégia mais comum para você desarticular os grupos sérios? Onde vocês acham que os melhores trabalhos mediúnicos começam a ruir na Terra? Aqui, ó. A ação de espíritos inferiores. Isso quebra aquela lógica que a gente imagina, que a gente está na reunião mediúnica e ali nós temos o que só entre os espíritos bons. Não, gente, entre os nossos convidados. Sabe quem são os nossos convidados? Esses aqui, ó. Então a gente pega, né? Os espíritos superiores têm todo um trabalho de proteger, de criar um anteparo, as condições. E aí o que acontece? A gente leva os nossos convidados. E mais, sabe o que eles dizem? Eles não precisam nem entrar com a gente, não. Porque nós já estamos tão ligados com eles, que eles não precisam estar do nosso lado. Precisa, gente. Olha, ora pois, como diria, né? Eu pego o meu celularzinho aqui, xing-ling da 25 de março, eu ligo e falo do outro lado do mundo. Ora, se eu consigo com um aparelhinho xing-ling falar do outro lado do mundo, os espíritos precisam de alguma coisa a mais para estarem conectados conosco dentro de uma reunião mediúnica? Não precisa. Esse combate, gente, das influências obsessoras dentro dos grupos, não pensem que é um trabalho dos mentores, amigos, dos benfeitores espirituais. E esse trabalho começa conosco. E nós reconhecendo, entendeu? A força que certos espíritos inferiores têm, não é porque eles são mais fortes do que nós. É porque nós abrimos a porteira. E diz o ditado do interior que quando abre uma porteira, a boiada inteira passa ali. Então, o problema, digamos assim, o nosso problema enquanto grupo mediúnico, nosso problema são os obsessores, gente? Não, o problema somos nós mesmos. Porque a força que o obsessor tem só existe em função da força que nós lhes damos. Há um tempo atrás, né, andou circulando aí nos WhatsApp da vida, né, uma chargezinha
né, de um espírito obsessor que ele falava que ele não ia mais obsediar os espíritas. Não quero mais saber disso. A gente vai obsediar os espíritas, a gente sai pior do que eles. Foi uma chargezinha que eu dou circulando aí. Daí eu fiquei pensando naquela chargezinha, né? E aí lá na charge dizia assim, olha, a gente mal chega do lado deles, eles já começam a falar, a gente nem fez nada. Eles já estão falando que somos nós. A gente brinca, gente. Mas muitas das vezes é isso mesmo. A gente não percebe que depois que inventaram os tais espíritos obsessores, tudo é a culpa dos obsessores, né? Nós estamos alforriados de todos os nossos pecados na terra. Porque tudo é culpa deles. Então quando a gente chegar do lado de lá, gente, fiquem tranquilos. Se nós não estivermos em nosso lar, a gente pega, mostra o cartãozinho de ponto e fala, olha, nesse dia que eu faltei, foi porque o obsessor não deixou eu ir. Naquele dia que eu fui, mas não estava muito bem, o problema também foi o obsessor. Naquele dia, ou seja, joga nas costas dos obsessores que vai estar tudo certo. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, que a grande estratégia dessas falanges de desorientação, e creia, é exatamente isso. Uma vez, um espírito, numa reunião de desobsessão, falou assim para mim. Ele falou, olha, nós não queremos fechar a casa aqui, não. Podem ficar tranquilos. Vocês podem continuar com as palestras que vocês fazem, vocês podem continuar com as cestas básicas que vocês distribuem, podem continuar com os enxovais de bebê que vocês fazem aí, pode continuar com tudo isso. O passe, pode continuar dando passe também. A única coisa que vocês não podem, adivinhem, gente? Pode falar alto. Reuniões mediúnicas. Por que, gente? Por que eles se interessam tanto pelas reuniões mediúnicas? Porque é a maior ferramenta que nasceu nessa terra de intervenção dos domínios desses irmãos. Então, o que aquele espírito falou, e não foi só um, cansamos de ouvir a mesma coisa. Eles não estão preocupados com outros trabalhos nossos, eles estão preocupados, primeiro, com as nossas reuniões mediúnicas. Depois, com as atividades que educam as pessoas. Mas em primeiríssimo lugar, o que mais lhes incomoda são as nossas reuniões mediúnicas. Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque são falanges, gente, que a gente nunca deve subestimá-los. Nunca devemos subestimar esses irmãos. Eles não são maiores, mas não devemos subestimar a inteligência que muitos deles têm. Porque quando nós fazemos isso, a derrocada é certa. São irmãos, muitas das vezes, de uma inteligência privilegiadíssima. Certa feita, conversando com um deles, né, ele falou assim, olha, todas as vossas obras eu já conheço. Não precisa me falar do Evangelho. E ele conhecia mesmo. Conversando com ele, você percebia que ele... E conhecem mesmo, gente. Sabe por quê? Porque eles, para fazerem aquilo que lhes interessa, eles se dedicam mais do que nós mesmos. Eles estudam. Eles não estudam só a gente. Eles estudam a gente e estudam aquilo que a gente estuda. Para saberem como formular as suas estratégias para nos derrubar. O que mais, gente? A questão é essa, ó. Falta vigiai e orai. É que a gente costumou tanto falar, orai e vigiai, mas a melhor metodologia é vigiai primeiro. Porque quando a gente não vigia primeiro, a gente não para de orar. E não resolve nada. É diferente, tá, gente? Quando a gente vigia mais, a gente tem que orar menos. Mas quando a gente não vigia, é uma oração interminável, um canto de rosários intermináveis, e a gente nunca chega no lugar que a gente almeja. Tá? O que mais, gente?
Dificuldades gerais. Fascinação e mistificação. Um enorme problema em qualquer grupo. Facilmente a gente se trai por essa questão da fascinação e da mistificação. Falta de ler o livro dos médiuns, no capítulo que trata sobre a questão das obsessões. Kardec reservou um capítulo inteiro para falar sobre a obsessão. Vê a importância que ele deu para isso, né? Mas quando eu não consigo entender o que é a fascinação, eu não consigo entender o que é a mistificação. Eu não consigo entender que por trás, às vezes, de belos discursos, sempre existe uma serpente oculta naquele cesto de flores. Eu não consigo entender o que é o tal animismo, tão rechaçado em muitos lugares, que a gente acaba confundindo o animismo com mistificação. E são coisas totalmente diferentes. Gente, resumo da ópera. Não existe manifestação mediúnica sem a parte anímica. Toda manifestação mediúnica tem a parte anímica. Por quê? A parte anímica, gente, é a parte que é inerente à nossa personalidade, ao nosso jeito de ser. É por isso que, se eu pegar um espírito e eu tiver aqui 10 médiuns, o mesmo espírito dará comunicações que vão se exteriorizar absolutamente diferentes. É na parte anímica que estão os nossos patrimônios. Nosso patrimônio moral, psicológico e intelectual. Gente, a mente, já diz André Luiz, é a plataforma de todas as manifestações mediúnicas. Edson, meu sonho de consumo, né, na Terra a gente sempre tem um sonho de consumo, né? Meu sonho de consumo é o dar uma passividade para o mentor da casa. Isso é a glória do médium. Mas eu nunca dou, Edson. O que será que acontece? O que será que acontece, gente, é que às vezes, né, entre aquilo que o mentor quer e a minha condição, não compatibiliza. Ele quer falar de amor, mas no meu coração falta amor e na minha cabeça menos ainda. Então, gente, não haverá comunicação de amor se não houver esse referencial da nossa parte mental e da nossa parte das emoções. Os espíritos falam o que está na nossa condição. Por que nas casas espíritas, ainda na Terra, temos muito mais comunicações de obsessores do que de mentores? Pela nossa própria condição. O mentor, para uma comunicação, lá atrás classificada por Allan Kardec como uma comunicação instrutiva, ele precisa encontrar médiuns com referencial de instrutividade no seu campo psíquico e emocional. Então nós talvez possamos já dizer que nessa nova era, em que a gente está deixando para trás uma era velha, a mediunidade tenderá para as tais comunicações instrutivas. Porque será através dela que nós teremos uma janela de abertura por estes espíritos superiores procurando nos ajudar. Mas para isso, o que eles vão precisar, gente? Médiuns preparados na Terra. Então, eu não posso preparar o médium para a desobsessão. Eu tenho que prepará-lo para ser médium. De quem? Se eu prepará-lo só para a desobsessão, gente, não terei comunicações instrutivas. Outra questão importante. O vampirismo do próprio dirigente. Ou vocês acham que isso não acontece? Gente, o mais visado de qualquer trabalho mediúnico é sempre o dirigente. Ele é o eixo de equilíbrio, de orientação e direção. Mas nós temos que reconhecer que esta questão aqui, por vezes, não é assinalada ou identificada pelo próprio dirigente, pelo seu orgulho e pela sua vaidade, que pensa que o problema está sempre fora de si.
e não dentro de si. Nós pensarmos, gente, na questão dos médiuns enfermos. Gente, um médium enfermo, ele precisa do trabalho mediúnico e ele precisa da enfermaria. Ele precisa da enfermaria. Ah, Edson, mas a reunião mediúnica é um hospital. Não, realmente, é um hospital. Mas se ele está em desequilíbrio, ele não pode estar no trabalho. Ele precisa o quê? Primeiro, ser recomposto no seu eixo de equilíbrio psíquico e físico, para que depois ele possa ser um instrumento. Porque senão, ele vai ser um instrumento incapaz. Ele vai ser um instrumento inadequado. E nós temos que pensar nisso. Tá? Então, reunião mediúnica não é para reequilibrar o desequilíbrio dos outros. Reunião mediúnica é para, a partir do equilíbrio da pessoa, ser uma janela de oportunidade, aprendizado e trabalho para os dois lados da vida, lá e cá. Tá? Pois não, senhor. Então, como que a gente identifica o agente, ou enfim, o centro, o próprio médium, uma enfermidade mediúnica no médium? Tem algum exemplo? Eu sei que é difícil, mas enfim. Kardec, filho. Tudo isso a gente vai encontrar, entendeu? Um exemplo de um médium enfermo, assim, de uma forma assim, se possível, sabe? Vamos pegar, eu não gosto muito de dar exemplo, porque depois as pessoas começam a fazer associação e falam, está enfermo, tá vendo? Falei que estava enfermo. Mas a gente sempre tem que considerar o seguinte, né? Por isso que a gente está aqui, né? É por isso que nós estamos aqui, né? Quando a gente fala em termos de enfermidade da alma, entendeu? Nós poderemos encontrar todas as paixões que se exacerbam e saem do seu eixo de suportação. Se eu pegar, por exemplo, entendeu? Uma pessoa que ela tem um ódio, ela acalenta, ela se alimenta, e ela vive daquilo. É uma enfermidade? É uma enfermidade. Ah, ela pode estar no trabalho mediúnico? Pode. Gente, nessa vida você pode tudo. Agora, lembra do que diz Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. A pessoa está num estado, né? Uma vez chegou na nossa casa espírita uma jovem, literalmente, entendeu? Arrastada pelo pai para dentro, porque ele acreditava que ela tinha que tomar um passe. E de fato precisava mesmo. Né? Só que antes dela tomar um passe, num salão parecido como esse, entendeu? Metade das cadeiras não ficaram no lugar. Médio. De uma alta elasticidade. Mas a linha que separa a mediunidade e a obsessão, muitas das vezes, ela é mais fina do que um fio de cabelo. Pois ela tomou passe, iniciou um tratamento na casa. Tá? Depois de um ano, começou os estudos. Depois foi trabalhar com a mediunidade. Agora, se você acredita que o problema dela, isso daí é mediunidade, tem que trabalhar. E eu coloco ela numa reunião mediúnica, o que vai acontecer? O ideal, né, seria ter que estudar antes de desenvolver a sua mediunidade. Isso deve ser sempre a nossa regra. Estudar, equilibrar, depois trabalhar. Eu dou sempre o exemplo seguinte. Você entra numa UTI de um hospital. Se você está descompensado na pressão arterial, mas você precisa de uma intervenção cirúrgica, o médico vai te cortar? Ele não vai te cortar. Ele vai ter que estabilizar você para depois ele te cortar. Porque se o médico, o cirurgião, te colocar no centro cirúrgico, só R$2,99 com francês preço. Na hora de dar anestesia, a primeira coisa que o anestesista vai fazer: opa, peraí, não dá. Não, mas eu quero cortar. Não, mas se você quer cortar, você corta. Eu não vou dar anestesia nele nessa condição. Então isso é um diferencial para mostrar para nós que no trabalho mediúnico é a mesma coisa. Eu não posso colocar uma pessoa desequilibrada para trabalhar com a mediunidade, porque a mediunidade não é para isso. Desequilíbrio emocional, psíquico, tem que ser tratado em outra instância. Às vezes da própria casa espírita e às vezes
hospitalar. O problema é que a gente começa a achar que tudo eu vou resolver na casa espírita. E aí aquela pessoa que precisava de uma orientação para um tratamento, eu não dou. Eu mando ela para o atendimento fraterno, eu mando ela para a desobsessão, mas eu não chego para ela e falo: irmã, você já procurou um psicólogo? Você já procurou um psiquiatra? Nós não falamos isso. Por quê? Não, isso não é problema meu. Não, é problema meu sim. Por quê? Se ela precisa do psicólogo e do psiquiatra, e eu fico fazendo a refém do atendimento fraterno e na desobsessão e no passe, ela não vai se curar. Porque muitas das vezes o mal dela já não é mais um mal espiritual. É o mal que já é físico. E ele precisa do quê? Do remédio. E muitas das vezes o remédio não é a água fluidificada, como muitas das vezes a gente faz, tá? Então a gente fala dos médios enfermos, a gente fala da síndrome do dia da sessão mediúnica. Sabe que síndrome é essa, gente? É a síndrome de que naquele dia tudo acontece. Mas se a gente não estiver vigilante, sabe o que vai acontecer? Simples. Hoje eu não vou porque chegou alguém, eu não vou porque eu estou com uma certa indisposição. Aí a pessoa liga para o centro e acredita que está tudo certo. Se ela já ligou, eu cumpri meu papel, já avisei, outro vai me substituir. Só que a pessoa não sabe o quê? Que em mediunidade as coisas não são substituíveis assim. Às vezes, um determinado espírito que foi programado para ser atendido numa reunião mediúnica por você, médium, se você não estiver presente, ele não dará passividade por outro. Por quê? Porque muitas das vezes no trabalho mediúnico, no trabalho que antecede a comunicação mediúnica, um intenso trabalho é feito nos bastidores espirituais, ajustando as frequências do médium e as frequências daquele espírito. Então, quando aquele médium deixa de estar no trabalho, não dá para fazer essa substituição. Se não tem tu, vai tu mesmo. Não, não funciona. E às vezes são trabalhos preparados durante meses. Meses em que toda noite a equipe espiritual vai lá, pega aquele trabalhador, quando ele sai do corpo físico, leva ele para aqueles lugares aonde aquele espírito habita. Sabe para quê, gente? Para que ele vá imprimindo nele matrizes fluídicas na parte espiritual dele, médium, para que quando aquele espírito efetivamente seja trazido para a reunião mediúnica, a gente ouve aquela história: nossa, eu não queria estar aqui, já estou falando e nem sei como. Mas por quê? É essa imantação, que não foi assim, ó. Foi aquele trabalho durante meses, em que você de noite, mesmo sem lembrar, era levado lá. Trazia essas matrizes da sua parte perispiritual, adequadas e compatíveis com as matrizes daquele espírito. E é por isso que quando você falta na reunião, compromete o trabalho, compromete a programação. E uma programação espiritual que talvez vá precisar de meses para retomar de novo. Só que a gente esquece, sabe do quê? Que às vezes aquele irmão que não foi atendido era o grande calcanhar de Aquiles que nós tínhamos. O que eu estou fazendo quando eu faltei? Eu estou jogando para frente, para talvez alguns meses continuar convivendo com certos problemas que talvez pudessem ser resolvidos. Então é muito sério quando a gente se deixa vencer por essa síndrome da sessão mediúnica. Ah, eu estou com uma certa indisposição. Gente, essa indisposição, ela é uma consequência da própria ligação que já está te conectando com aquele espírito. Mas eu não vou para o centro. Sabe o que acontece? O espírito se manifesta, eu continuo ligado para ele por um tempo, e eu continuo com a indisposição. Ah, mas chega no outro dia, agora estou melhor. Então essas coisas precisam ser revistas, né? E a gente compreender que essa síndrome aqui tem que ser algo
insistentemente superado a cada dia. Porque senão a gente sai do lugar nenhum e chega no lugar algum. Tá? Ele ia perguntar primeiro? Depois eu passo para você. Você está falando de reunião mediúnica. Na verdade são duas questões parecidas, tá? Existe uma diferença entre reunião mediúnica e mais um trabalho específico, por exemplo, como desobsessão? Existe. Tá? E a outra questão é assim, é necessário, por exemplo, um trabalho como esse, que o obsediado esteja presente numa reunião mediúnica ou simplesmente uma ficha com o nome da pessoa, porque cada centro trabalha de um jeito, né? Uma ficha com o nome da pessoa esteja ali para que esse direcionamento seja todo feito com todo esse trabalho que você acabou de... Tá, duas coisas. Primeiro, a primeira questão, tá? Reunião mediúnica é uma coisa, reunião de desobsessão é outra. Tá? Na reunião mediúnica, é assim, são pessoas, são as mesmas pessoas, são os mesmos dirigentes, tá? Mas a gente tem que considerar o seguinte, a gente tem que considerar que quando a gente fala em reunião de desobsessão e reunião mediúnica, embora tudo seja mediunidade, são frequências diferentes, que demandam elasticidades diferentes. O médium de desobsessão, ele é um médium que tem uma elasticidade mediúnica diferenciada. É isso que permite que ele consiga suportar o peso da revolta de certos irmãos sem se desequilibrar. É isso que permite que, se um outro médium só consegue ficar ali 10 minutinhos e aí a comunicação já começa... Ele, médium de desobsessão, ele consegue ficar 30, 40 minutos. Por quê? Por causa da elasticidade mediúnica. Então, numa reunião de desobsessão, você precisa ter médiums com esse perfil. E isso já se conecta com a sua segunda pergunta. Tá? Quando a gente fala em termos da presença do obsidiado, o obsidiado, via de regra, não deve estar na reunião mediúnica. Entendeu? Por quê? Porque os espíritos, para assistir aquele irmão, não precisam que ele esteja. Aí vai entrar o perfil dos médiuns que você tem. Entendeu? Conscientes, entendendo como que os processos se estabelecem. E é isso que faz com que, independente de você estar aqui, ou de você estar do outro lado do mundo, quando nós estamos conectados com algum obsessor, não importa em que lugar do mundo a gente esteja. Esse fio que nos liga é o fio que possibilita que esses irmãos sejam assistidos. Ok? Eu gostaria de saber, e se no dia da reunião eu realmente estiver indisposta, com febre, dor de garganta, dores pelo corpo, eu devo ir mesmo assim? Não. Você deve ir para tomar um passe. Vai, toma o passe, leva a sua aguinha fluidificada, né? E se estiver muito ruim, sai de lá e vai para o socorro. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque é verdade. Tá? Uma vez nós estávamos num trabalho, na época nós tínhamos um trabalho de cura no centro, né? Trabalho sério, né? Hoje não tem mais, mas na época eu tinha. Né? E aí, uma irmã foi atendida, recebeu uma pessoa que chegou muito mal, né? Foi atendida, recebeu a assistência, e antes dela sair, a médium virou para ela e falou assim, olha, a senhora está de carro aí? Estou. Pegue a sua mãe, não vá nem para sua casa, vá direto para o pronto-socorro. Mas vá direto para o pronto-socorro. Passou uma semana, essa senhora voltou lá, a filha voltou, e falou assim, olha, vocês salvaram a vida dela. O médico falou que ela não ia aguentar essa noite. É isso que eu estou dizendo. Às vezes, né, eu vou para o centro espírita, levo minha aguinha fluidificada, toda a minha fé, mas às vezes eu preciso do remédio da terra. Ok, gente? Ok. Só no dia da reunião mediúnica, eu esqueci que era dia da reunião, eu acabei comendo uma feijoada, né? Convidado para uma feijoada e comer uma. E esqueci, falei, putz, agora tem que ir. Posso ir? Gente, diz o ditado evangélico: o que perde o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai dela. Tá? Então nós queremos dizer o seguinte, tá? Certas alimentações, e aí entra naquela história dos mitos que a gente tem, que a gente vai criando. Tá? Certas alimentações, elas de fato não são muito compatíveis com certos gêneros de trabalho, seja no passe ou seja em relação ao trabalho mediúnico, principalmente quando a gente fala em termos de sessões de efeitos físicos. Tá? Mas são certas. Tá? A espiritualidade tem recursos para lhe aproveitar
ou aproveitar a sua boa vontade de ter comparecido, tem recursos. Tá? Agora, óbvio, quando é um esquecimento é uma coisa. Quando é uma coisa sistemática, aí a espiritualidade deixa-nos entregue, entendeu? As nossas precárias condições. Tá? Gente, médium ausente, tá? Já falamos? Já. Tá? O verdadeiro desenvolvimento mediúnico, já dissemos também, não é aquele que é o do trabalho, né? Verdadeiro desenvolvimento mediúnico, gente, é reforma íntima. É o maior desenvolvimento mediúnico que existe. Não tem outro. Não se apontou outro da Terra. É a gente fazer essa reforma íntima, reforma moral. Vamos diferenciar também. Reforma íntima é uma coisa, reforma moral é outra. Reforma moral é essa, por exemplo, que eu sei que no dia do trabalho eu não tenho o que comer. Ou melhor, eu não posso comer certas coisas. Reforma moral, reforma de comportamento. Agora, a reforma íntima é outra. Não adianta eu fazer essa reforma moral e deixar de comer aquilo que eu sei que não é o mais adequado, mas não deixar de fazer a caridade da língua. Eu só não comi a feijoada, mas tudo que eu tinha que falar saiu. Então não adianta nada. Então o verdadeiro desenvolvimento mediúnico, gente, é o desenvolvimento que parte da reforma moral, da reforma íntima. É isso que nós temos que perseguir insistentemente. E temos que perseguir por quê? Porque se nós somos médios e somos ostensivos, eu já nasço com essa sensibilidade. Eu não tenho que desenvolver, eu tenho que educar. E aí é outra história. E a educação dessa faculdade ostensiva, não se enganem, passa pelo capítulo do quê? Da educação, antes de tudo, a educação moral. Tá? A questão do transe, do após-transe, né? A questão do médium consciente. A gente sempre pergunta ao pessoal, você quer ser médium, você gosta de ser médium consciente ou você quer ser médium inconsciente? Aí todo mundo fala, não, inconsciente é melhor, eu não sei nada que está acontecendo, os espíritos falam, desfalam, não é problema meu. É problema seu, sim. Porque mesmo o médium inconsciente, ele só é inconsciente no corpo. Mas em espírito, ele tem plena consciência do que está acontecendo. Então, quando a gente fala em termos de consciência ou inconsciência, né, que ainda é um tabu para muita gente, a gente tem que procurar entender, né, aquilo que acontece com a gente no trânsito, o que acontece depois do trânsito e aquilo que acontece mesmo antes do trânsito. E a questão de consciência ou de inconsciência, gente, não tem se é melhor ou se é pior. Aliás, a espiritualidade tem recursos, né, para que, em dadas circunstâncias, mesmo o médium consciente, ele possa ser levado ao extremo da inconsciência. E muitas das vezes isso acontece, sabe quando, gente? Quase sempre isso acontece quando de comunicações mais elevadas, em que a aparente inconsciência do médium diminui a interferência da sua parte mental da manifestação a ser veiculada. Então, entender o que acontece no trânsito, o que acontece depois, é importante não só para o médium, como também é importante para o próprio dirigente. E para ambos, nós entendemos o que de fato é a tal mediunidade consciente e o que é a tal mediunidade inconsciente. Entendemos também, gente, a necessidade do autocontrole. Autocontrole implica o seguinte: se eu estou num estado de saúde em que eu não tenho meu autocontrole assegurado por qualquer questão, pode ser física ou psíquica ou psicológica, eu não devo estar numa reunião mediúnica. Se eu estou, por exemplo, com uma indisposição gástrica, que eu não tenho controle da minha parte intestinal, posso estar na reunião mediúnica, gente? Não, sem chance. É uma coisa tão óbvia. Mas às vezes as pessoas se perguntam, mas eu tomei um remedinho para segurar. Gente, não funciona assim. Eu estou falando, tudo que eu falo aqui, eu já ouvi no centro espírita. Tudo! Então eu fiquei com essa dúvida, porque aí tem o tal do compromisso, né? Que nós já foi preparado, né? Então. Os espíritos, amigos e que nos tutelam, sabem de todos os esforços que nós fazemos. E aproveitam a nossa boa vontade e até, muitas das vezes, nos auxiliam.
Eu sempre dou um exemplo de uma médium com quem eu trabalhei, foi a melhor médium que eu trabalhei em termos de trabalho de desobsessão. Uma médium assim, fantástica, ela tinha uma válvula cardíaca. Imagine uma pessoa com uma válvula cardíaca trabalhando num trabalho em que a essência do trabalho é a alta carga emocional. Pois acreditem, ela trabalhou mais de 30 anos com a tal válvula cardíaca e não desencarnou em nenhum trabalho de desobsessão por causa da válvula cardíaca. Então isso mostra, gente, que a espiritualidade tem todos os recursos para nos auxiliar. Só depende da nossa boa vontade. Então, autocontrole, tá, em termos, né, da passividade, das mensagens, é essencial. Né? Nós entendemos que para tudo tem hora. Então aquela história de eu estou na minha casa e o espírito já quer ficar mandando mensagem, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Peraí, eu não estou no trabalho? Na casa espírita? Não é para isso? Aonde é que eu tenho que me colocar para o trabalho? É lá na casa espírita, gente. Ah, mas ele quer escrever na minha casa. Bom, então, veja lá quem é esse espírito. Porque se tem uma coisa que os espíritos superiores primam, é pelo quê? Disciplina. Então, quando a gente tem muita essa impulsividade, que eu quero, ele quer... Gente, pensa bem se vem de cima, ou se vem de baixo, ou se vem dos nossos iguais. Tá? A diferença entre concentração mental e concentração mediúnica. Nós entendermos que, não necessariamente, né, porque eu tenho uma capacidade, entendeu, de uma concentração mental, não significa que eu consigo fazer com que essa concentração mental, ela estabeleça o quê? Conexão mediúnica. São coisas muito diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando... Gente, tudo que diz respeito ao nosso campo mental, a gente tem que ser muito criterioso. Temos que ser criterioso também, quando a gente vai falar sobre os itens fundamentais para uma reunião, nós compreendemos, entendeu, que a perfeita comunhão de ideias e sentimentos é aquela história do quê? Do afeto que nós temos que construir no grupo. Não tem grupo forte que não tenha uma relação de afeto. Ah, Edson, mas o nosso grupo foi crescendo, e hoje ele está grande. Se está grande, divide ele. Se está difícil harmonizar com o muito, harmonize com o quê, gente? Com o pouco. Porque a essência, a força de um trabalho mediúnico não é pela quantidade de médiuns, mas pela harmonia entre os médiuns. Então, se o grupo começou a crescer demais, e todo mundo que termina o curso mediúnico, eu mando para o grupo. Terminou o grupo mediúnico, eu mando para o grupo. Gente, chega uma hora, é meia dúzia num ano, é meia dúzia no outro, é meia dúzia no... Daqui a pouco eu estou com 30 pessoas numa reunião mediúnica. Talvez, para uma reunião mediúnica, eu consiga trabalhar com 30 pessoas. Mas talvez não. E para uma reunião de desobsessão, certamente não. Porque eu preciso de um outro patamar de harmonia e integração entre as pessoas. A benevolência recíproca entre todos, como já dissemos, né? O desejo uníssono, né, de instruir e melhorar. Não basta que um queira. Gente, já disse o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, todo mundo tem que estar afinizado com aquilo. Tem que estar naquela mesma, né? Tem que ter realmente uma coisa chamada unidade. A exclusão da curiosidade, né? O questionamento dos espíritos. Gente, a gente é muito curioso. Mas tem coisa que a gente tem que ter o bom senso. Se a gente pode perguntar, se a gente deve perguntar, se tem necessidade de perguntar. Até o nome dos espíritos é uma coisa complexa. Uma vez numa reunião, né? Eu perguntei era uma irmã, né? Eu perguntei se ela podia me falar o nome dela, né? Ela falou assim, olha, meu irmão, eu posso. Qual é o nome? Eu falei, qual é o nome? O seu, né? Eu pensei, bom, mas nós espíritas sabemos, né? Nós espíritas, todos nós sabemos, que tivemos várias encarnações. É óbvio, né, gente? Que nome eu quero? Da última, da penúltima, da antepenúltima? E outra, se ela me falar que se chama Joana de Cusa, e não chama, para mim vai fazer alguma diferença, gente? Eu sei se é a Joana de Cusa ou não?
Bem já disse Kardec, nessas questões, se tem uma coisa que pouco ou nada importa, o que é, gente? O nome. Mas a gente fica tão preso com o nome, né? Que se eu vir lá no final da Bezerra, no final da mensagem, Bezerra de Menezes, nossa senhora, graças a Deus. Só que a gente não sabe que não é o Bezerra de Menezes, né? O espírita, né? Não, açougueiro. É o nosso mesmo, né? Ele está mentindo? Não. Ele nunca falou que era o outro. Eu que acreditei que era o outro. Então o problema é dele ou é meu? É meu, gente. Tá? Outra questão que não é menos importante, né? Nós guardarmos a concentração e silêncio respeitosos no local. A gente não imagina o trabalho que a espiritualidade tem no dia daquela reunião, no sentido de quê? De preparar o ambiente, fluidicamente, nas frequências e mesmo na parte, né, de higienização, tirando bactérias de acordo com o tipo de reunião que nós vamos desenvolver ali. E aí a gente chega aqui, o que a gente faz? Ixi, a gente chega no ambiente da reunião mediúnica como se estivesse chegando na feira. Conversa de tudo e mais um pouco. Não, mas pode ficar tranquilo, que depois da prece, silêncio sepulcral. Gente, resolveu alguma coisa? Não, eu já perdi tudo lá atrás. Por quê? A importância da concentração e do silêncio. Mediunidade é predisposição. Ah, mas eu chego mais cedo. Chegou mais cedo? Pega um livro e vai ler. Deixa para conversar depois da reunião. Leia, já se predisponha para o trabalho mediúnico. Já vai se conectando, né? Vai rastreando. Mas não, a gente não pensa nisso. A gente também não pensa, gente, né, que o concurso, né, de todos os médiuns com renúncia, tá, é isso que faz, ó, concurso de todos os médiuns com renúncia, com abstenção, né, renúncia de qualquer sentimento de orgulho, amor próprio, supremacia, é aí que está a força do médium, de um trabalho mediúnico. A gente não deve esquecer a questão do discernimento. Discernimento implica o seguinte: o Espírito falou, mas eu vou submeter aquilo ao quê? A uma análise. Ah, mas aquilo não calou bem. Mas não calou? O que você acha que é bom, recolha. O que você não acha, deixa ali, stand-by. Às vezes não é porque é mentira, às vezes é porque a gente não conseguiu alcançar aquele entendimento. Ah, mas eu alcancei o entendimento e não tem nada a ver. Então descarta. De guardar coisa velha e ruim, já chega as que estão dentro da gente. Tá? A avaliação da reunião e das mensagens, tá? Outra questão importante, né? Quero avaliar para melhorar? Queremos avaliar, queremos melhorar o nosso grupo, queremos fazer com que ele seja realmente um grupo forte? Queremos. Passemos a avaliação através da necessidade da fraternidade e do respeito. Ninguém numa reunião mediúnica vai pensar absolutamente igual ao outro. Mas nós temos o dever de respeitar o pensamento do outro. E se eu tenho um dirigente, ele pode estar batendo os pinos, mas é ele que é o dirigente? É. Então eu tenho que respeitar a direção daquele irmão. Não adianta eu estar lá, né? Faço cara de santidade e depois eu saio metendo a língua no que o dirigente faz. Mas em que momento que você falou isso para ele? Não, imagina que eu vou falar isso para ele. Ah, então por que você me fala para mim? Fala para ele, às vezes ele não percebeu. Ele tem o direito. Se realmente é um dirigente consciente, ele vai ouvi-lo. Então, gente, não tem reunião mediúnica forte que não tenha entrega, confiança. Se você não confia no seu dirigente, mude de grupo. Porque em reunião mediúnica não dá certo. Você precisa ter essa... Você precisa confiar nele e ele precisa confiar em você. Senão, se você não confiar nele, você não vai falar para ele quando você foi num médico, ele te passou um remédio controlado, que mexe com o seu sistema nervoso, e que não recomendaria você trabalhar, e você não vai falar para ele. Você não confia nele. Você prefere amargar esse resultado consigo, do que chegar para o dirigente e falar, olha, o que você acha? É assim que tem que ser a conversa. Aconteceu isso. Você acha que eu devo trabalhar?
Aí, ali, a gente conversando, compondo as ideias e os sentimentos, que a gente vai conseguir nivelar as necessidades e conveniências. A questão da humildade. Não tem grupo forte sem humildade entre as partes, entre os membros. A própria questão do bom senso, já dissemos. A própria questão de nós considerarmos que nós, médiuns, somos o que, gente? Intérpretes dos Espíritos. Uma vez uma pessoa veio falar comigo, parece que você não acredita muito nas mensagens que os Espíritos falam por mim. Eu falei, não tem nenhum problema, nem com você, nem com o Espírito. Só que nós temos que considerar o seguinte, que entre aquilo que o Espírito quer falar e eu preciso ouvir, eu tenho um médium no meio, gente. E o médium é tão imperfeito, pode ser tão imperfeito quanto eu. Então, se eu não analisar aquilo que está saindo pela tua boca, talvez vai você para o precipício e eu junto. Então a gente sempre tem que considerar isso. É uma orientação espiritual? É. Então, pense assim, entre o espírito auxiliador e o auxiliar, haverá um médium. Por isso que tem que ter um bom senso. Porque o médium está interpretando aquilo. O médium não é um reprodutor como um papagaio. Ele recebe a informação, ele decodifica aquela mensagem que vem para ele em forma do que, gente? Ondas eletromagnéticas. As mensagens espirituais são isso. O pensamento é isso. O que é o pensamento? Uma onda eletromagnética que parte de um emissor, chega num receptor e o receptor decodifica aquilo de acordo com as condições que ele tem. Então nós interpretamos. Então se nós interpretamos, nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes a nossa interpretação pode estar distante daquilo que era a ideia do irmão espiritual passar por mensagem. Uma outra coisa importante é nós considerarmos, que toda a produção medianímica é sempre uma soma, em que sempre haverá a influência do meio. Que meio, gente? Todo meio. Inclusive os meios participantes que estão junto com a gente. Então, se nós estamos num grupo onde as pessoas são muito refratárias umas com as outras, o déficit no recebimento das mensagens será gigantesco. Naturalmente, há um embotamento nessa relação de emissão e de recepção, por conta da refratariedade dos sentimentos que vigoram naquele grupo. É por isso que nós dissemos, quanto mais o grupo vai ficando grande, talvez seja a hora de você pensar em dividi-lo. Melhor duas metades pequenas, mais fortes, do que uma metade grande, cheia, mais fraca. Outros itens que devem ser pautados: bom senso e coerência doutrinária. Bom senso só depende da gente. Mas coerência doutrinária depende do que, gente? De nós conhecermos a doutrina. E aí eu não posso conhecer só um pedaço dela. Nós temos que conhecê-la na sua integralidade. Tá? Lembretes gerais que não podemos deixar de fazer, A questão de disciplina, Tomada como exigência no cumprimento dos horários, obediência. Gente, disciplina é sempre bem-vinda. Disciplina para começar, disciplina para terminar. Só não podemos chegar no exagero, de que se passou 1 minuto depois do término, já é o suficiente para a gente querer crucificar o médium dirigente. Gente, a gente está lidando com coisas que são imponderáveis. Às vezes uma comunicação vai muito bem. Às vezes ela tem sobressaltos no meio. Às vezes o dirigente tem problema, às vezes o médium tem problema. Isso tudo tem repercussão na dinâmica da conversação. Mas temos que ter a disciplina, devemos cumprir os nossos horários e a obediência, a assiduidade. O grupo que não pauta-se por isso, começa mal. Olha, já começa mal. E tudo que começa mal, a tendência é terminar mal também. Tá? Disciplina é muito mais, Ela alcança também a questão do quê? Os pensamentos, palavras e atos. Tá? E numa síntese, a disciplina emocional. Às vezes a gente tem uma excelente disciplina
comportamental. Mas não temos a mesma disciplina emocional. Bem, por que lá atrás nós falamos sobre a questão da emoção e da parte psíquica? A mediunidade nos ajuda a enxergar essa nossa realidade das emoções e entender, né, essas oscilações muito comuns que por vezes existem na nossa vida, os altos e baixos, né? O grande número dos médiuns, gente, sofrem de depressão e muitas das vezes não sabem. E se não sabem, não se tratam, porque acreditam que o seu problema é a mediunidade. Mas não, se ele tem depressão, ele precisa de tratamento. Às vezes, orientação psicológica. Mas às vezes, o problema de depressão dele precisa de medicação. Só que como ele não dá atenção para isso, e ninguém fala isso para ele, ele nunca vai procurar o suporte necessário para restabelecer-se plenamente. Tá? No dia a dia, a gente sempre tem que considerar o seguinte, essa analogia aqui. Qual é o nosso plano, gente? Sonho de consumo. Uma linha reta, né? Maravilhosa. Esse é o sonho de consumo de todos nós na Terra. Principalmente no campo da mediunidade. A gente começar, tem uma linha reta, chegar nos nossos objetivos. Mas entre esse sonho de consumo e a realidade, tem uma diferença muito grande. Quase sempre é isso aqui, ó, gente. Pense se não é isso aqui mesmo. É verdade. Ladeirinha, né? Quem gosta muito de bicicleta sabe, né? A coisa mais maravilhosa que tem é a ladeira, né, gente? Principalmente quando você está subindo, né? Aí tem aqui uma pontezinha, que quase sempre é uma pinguela, que a gente tem que equilibrar nela, entendeu? Aí tem que fazer uma travessia aqui, e por aí vai, gente. Mas o marido ajuda, viu? Oi? O marido ajuda a passar isso aí assim. Ah, ajuda? Verdade. Então, gente, no dia a dia, é isso aqui que nos espera. Tá? E quando é isso que nos espera, entendeu? Eu espero se alguém tem alguma dúvida, porque era isso que nós tínhamos que falar. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós não falamos, ou o que nós falamos, mas não ficou bem claro? Ótimo. 3 perguntas, ok? Tá? Primeira foi lá do fundo. Não é exatamente a questão mediúnica, mas em relação ao atendimento fraterno, né? É uma questão, assim, quando a gente recebe as pessoas e o encaminhamento que é dado depois do atendimento fraterno em relação ao atendimento com passe. Se você acha, assim, que a gente cai no misticismo, se a gente combina uma pessoa, olha, você vai tomar X de passe, 5, 6, e depois volte aqui para a gente conversar. Fazendo isso, a gente pode estar passando uma informação errada para a pessoa e a pessoa pode realmente não estar mistificando. Não vejo dessa forma, né? São convenções humanas, entendeu? Às vezes você encaminha aquela pessoa e fala assim, olha, você vai e faz um tratamento de passe, vai tomar 4 semanas de passe, entendeu? É uma convenção da casa. Uma convenção que pode alcançar a necessidade da pessoa, pode não alcançar. Tá? Às vezes, em uma semana que ela tomou o passe, está tudo certo. Mas às vezes ela vai precisar, não de 4 semanas, mas de 4 meses. Tá? Então, esse fato da pessoa voltar, né? O que a gente sempre orienta é o seguinte, se você tiver necessidade, você volte. Porque quando você faz isso, você deixa a análise do problema no colo de quem realmente está com ele. E você não cria uma dependência do assistido com o atendente. Para evitar isso, a melhor coisa é isso. Você passa a orientação, encaminha para o trabalho, não se prende à pessoa e nem faz com que a pessoa se prenda a você. Porque não tem coisa pior do que você prender a pessoa e psicologicamente a pessoa prender-se a você. Que depois ela não conseguirá fazer mais nada sem te ouvir primeiro. Quando na verdade quem nós temos que ouvir é o Evangelho de Jesus e as orientações que já estão na codificação espírita. Ok? Próxima. Foi ali, né, senhora? No começo você falou a dificuldade que os jovens têm de frequentar a reunião mediúnica. Eu acredito que por certas ilusões, que é normal da juventude, eles têm uma dificuldade na reforma íntima. Não seria por isso? Não, não é por isso não.
né? Dificuldade de reforma íntima tem criança, tem jovem, tem pessoa em idade madura e tem pessoa na idade mais experimentada. Entendeu? Quando eu falei, veja, não é a dificuldade do jovem na reunião mediúnica. É a dificuldade de nós enxergarmos o jovem na reunião mediúnica. Tá? Porque via de regra a gente imagina quase sempre que o jovem não está preparado. Mas peraí, eu preparei o jovem? Eu já sei que ele tem mediunidade e ela está exteriorizando. Nessa faixa etária. Mas é você ter o bom senso de saber, primeiro, prepará-lo e ir conduzindo-o para. Ninguém está falando de você pegar um jovem de 16 anos e colocar numa reunião mediúnica. Se bem que a doutrina não fala de idade, mas tem que ter um bom senso para tudo. Tá? Mas, quando você se surpreende com pessoas entre 20 e 30 anos, e você não vê nenhuma em reuniões mediúnicas, e nenhum estímulo para isso, então a gente deve ficar preocupado. E principalmente quando a gente vê que aquele que não entrou até os 30 só vai entrar depois dos 50. Porque nós vimos o quê? Que a maioria, mais de 80% tem mais de 51 anos. Então, é uma questão de preparo. A gente não deve subestimar a capacidade que o jovem tem. Aliás, e não devemos subestimar. Desculpa te interromper dessa forma, mas eu lembro que na verdade o que foi falado também é que a linguagem talvez tenha que ser um pouco mais atual, contemporânea, para acessar esse jovem que é tão, que ela até comentou, né? Aí é uma questão de forma. Isso, tá? que ele já, né, hoje em dia ele já vê as coisas de uma forma diferente. Eu diria, sabe que eu sempre digo assim, olha, a linguagem do livro dos espíritos, a livro dos médiuns, ela é perfeita. Não tem livro mais atual do que estes. O que a gente tem que tomar cuidado é com a questão psicológica do seu ouvinte. E na questão psicológica do seu ouvinte, você tem que modular como você fala. Eu costumo dizer que a gente não peca por aquilo que a gente fala. A gente peca por como a gente fala. Porque às vezes eu estou falando numa direção e ele está seguindo em outra direção. Tá? A última pergunta era sobre... Na verdade, é muito parecida com a pergunta que a Rita se fez, né? Eu sempre vejo o trabalho como um todo, né? E a gente fragmenta o trabalho e aí a gente, eu acho, na minha opinião, que a gente acaba dispersando e não entendendo o trabalho exatamente como um todo, né? Então, por exemplo, a gente vê o trabalho mediúnico, aí a gente vê o atendimento fraterno e a gente vê o passe, né? E na verdade eles são uma somatória, né? É um processo sistêmico. Sistêmico, né? Isso. E eu acho que as casas espíritas, né? Nós como espíritas, portanto, acabamos perdendo esse entendimento, né? E como fazer essa ligação e como detectar, né, que aquele indivíduo ele vai fazer um tratamento, ele vai só dar um passe, ou aquele indivíduo ele vai fazer um tratamento de obsessão, ele vai para um outro contexto, analisando esse contexto. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos dois trabalhos dentro da Casa Espírita que são vitais para tudo que você vai fazer dentro da Casa Espírita. E tem a palestra aí. O primeiro deles é a palestra pública. É na palestra pública que você toca as pessoas. É na palestra pública que você não apenas instrui as pessoas, mas você desperta aquela pessoa para uma necessidade, para uma vontade de estudar. Você desperta aquela pessoa para uma vontade de procurar um atendimento fraterno. E às vezes a gente dá pouco valor para a importância da palestra pública. A gente dá muito valor para o trabalho de cura que eu tenho, eu dou muito valor para o trabalho de psicografia que eu tenho, eu dou muito valor para o médium vidente, para o audiente, e eu não dou valor para o médium divulgador da doutrina. E essa pessoa, né, que está normalmente num trabalho que está coligada como passe, a gente nunca consegue enxergar quantas pessoas que são curadas nas casas espíritas, não porque foram para o trabalho de desobsessão. Elas foram curadas porque traziam enfermidades da alma que foram alcançadas pela palestra que ela escutou. E recebeu o benefício e foi complementada com o benefício do passe. Então, seguramente, nós temos muito mais pessoas curadas nas casas espíritas a partir das suas palestras públicas e da sua atividade de passe do que aquelas que vão procurar trabalhos de desobsessão, trabalhos de outras especialidades da casa espírita. Mas enquanto a gente não valorizar esses pequenos e aparentemente
fora do nosso radar esses trabalhos, a gente vai continuar pensando no trabalhador, no trabalho assim, né? Eu não sou vidente, não sou audiente, não sou psicógrafo, não sou nada. Para onde que eu mando essa pessoa? Um passe. Vai lá, dá passe. E a pessoa não consegue enxergar, às vezes, que qual é a real importância do passe. É um trabalho fantástico. Então a gente precisa valorizar não apenas um trabalho, mas todos os trabalhos da Casa Espírita. Gente, nosso horário já está esgotado, né? Era o que nós tínhamos que trazer para vocês hoje. E uma coisa que a gente gostaria de deixar, né, é exatamente essa valorização, né, do trabalho nas periferias. Todas elas. Né? O movimento espírita não se faz pelo trabalho dentro da USE, dentro da FEB, dentro da FESP. O movimento espírita se fortalece pela conexão de todas as casas espíritas. Levando para as casas espíritas, dos locais mais distantes que sejam, o que a doutrina espírita tem de melhor. Fazendo como vocês fizeram, várias casas espíritas aqui, juntas. Sem estar preocupada se a sua casa é melhor do que a outra, se a outra é melhor do que a outra. Isso é a maior tolice que existe. Se na minha casa espírita não tem um bom trabalho de psicografia, manda para outra casa, lá tem. Se na minha casa espírita não tem um curso de passe, vai na outra, lá tem, faça o curso de passe na outra. Mas não deixe de fazer. Porque você vai, você faz o curso, você se habilita, você se prepara, e amanhã você traz para a sua casa. É esse o espiritismo e o movimento espírita que nós temos que enxergar. Fora disso, a gente muitas das vezes vai ter a tendência de edificar mitos, manter-se apegado a dogmas e fugir da racionalização da doutrina espírita. Jesus abençoe a todos. Um ótimo final de domingo para todos.